Então, vamos na Parashá Lech Lechá. Finalmente, a gente vai começar a falar da vida de um dos maiores seres humanos que já passaram pela face da Terra, alguém que literalmente mudou completamente toda a história da humanidade, mudou o curso da humanidade. Se hoje em dia o mundo inteiro, pelo menos a grande maioria do mundo, acredita em um único Deus que é todo-poderoso, que vê tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares. Isso é esforços de Abraham Avinu. Abraham, a gente vai falar um pouquinho da vida dele, não teve uma vida fácil, passou por muitos testes. A gente reclama do que está passando agora, não estou diminuindo os sofrimentos de ninguém. Eu sei que a gente está passando por uma fase muito difícil agora, com coronavírus, com perdas, com dificuldades, mas vamos tentar entender um pouquinho do que foram os testes que Abraham Avinu ele passou na vida, e a gente vai ver que parte da grandeza de Abraham Avinu era justamente como ele recebia os testes de Deus com serenidade, com aceitação completa, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de dúvidas sobre a bondade, sobre a perfeição de Deus. Então vamos hoje, aqui na Parashá Lech Lechá, começar a se aprofundar um pouco mais na vida de Abraham Avinu, e a gente vai entender um pouquinho melhor. A gente já explicou isso no comecinho do Sefer Bereshit. O Sefer Bereshit, ele também é chamado de Sefer HaYetzirah, o livro da criação, mas a criação do mundo, a gente explicou, são pouquíssimos versículos que falam da criação do mundo propriamente dito. Então, por que o livro inteiro é chamado de Sefer HaYetzirah, o livro da criação? Justamente porque a gente vai, através de ver toda a história de Abraham, Yitzhak, Jacob, isso também é a construção espiritual do mundo. A gente sabe que o mundo é sustentado por três pilares: a Torá, a Avodá, que é o serviço divino, e Gmilut Hassadim, que são os atos de bondade. Esses são os três pilares: Abraham, Yitzhak e Jacob. E o Abraham ele tem uma grande vantagem sobre os nossos dois outros patriarcas que vieram depois dele. Ele é o início de tudo, ele é o que começou, ele que realmente pegou o facão e saiu abrindo o mato, começou a entrar e trazer para o mundo uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar tudo o que acontece na nossa vida. Então vamos entender um pouquinho melhor Abraham e os testes dele, principalmente porque os nossos sábios falam que os 10 testes que Abraham Avinu ele passou na vida, de certa maneira a gente também vai passar esses 10 testes, e a gente só tem força para conseguir vencer, para conseguir superar esses testes na vida, porque a gente herdou de Abraham Avinu a força espiritual para conseguir vencer as dificuldades da vida. Então, vamos começar, a Parashá Lech Lechá, da mesma maneira que a gente fez na semana passada, na Parashá Noach, e para começar a Parashá Noach, a gente teve que voltar um pouquinho para o final da Parashá passada. Aqui também a gente vai ter que voltar um pouquinho, por quê? Porque o Abraham ele já nasceu no final da Parashá Noach. Então, finalzinho da Parashá Noach, ele começa a falar sobre Terach. Terach era o pai de Abraham. A gente sabe que, infelizmente, Terach era um grande idólatra. O Terach, ele não só fazia idolatria, ele tinha uma loja de idolatrias, ele vendia as idolatrias dele para a pessoa, estátuas de madeira, estátuas de barro, estátuas de pedra, e foi nesse ambiente que Abraham Avinu ele vai nascer. Então o Terach, ele teve, assim está no finalzinho da Parashá, o Terach, ele teve 3 filhos. Ele teve o Abraham, ele teve um segundo filho chamado Haran, e ele tem um terceiro filho chamado Nahor. Então, esses 3 filhos de Terach, a gente vai ver que o Abraham, ele levou muitos anos da vida dele para despertar. Ele nasceu, e assim o Rambam fala, que dos 3 aos 48 anos, ele usou todo o intelecto dele, todo o coração dele
para procurar o Criador do mundo, até que ele encontrou, aos 48 anos, ele encontrou Hashem na sua plenitude, ele entendeu como o mundo funciona intelectualmente. Abraham entendeu e cumpriu todas as mitzvot da Torá. A única mitzvah que Abraham ainda não tinha cumprido é a mitzvah de Brit Milá, porque Brit é um pacto, isso precisa ter duas partes. O Abraham ele teve que aguardar que Deus fizesse com ele o pacto do Brit Milá, mas fora isso, o Abraham já entendeu e já cumpriu todas as mitzvot e ele transmitiu para a gente toda essa carga espiritual. Ele tem dois irmãos, o Nahor e o Haran. O Abraham, no final da semana passada, tem uma discussão entre os nossos sábios, quais são os 10 testes que Abraham ele passou na vida. A gente vai seguir o caminho do Rashi, porque senão a gente vai começar a confundir a cabeça. O Rashi, ele tem o nosso Kol Hakavod, porque ele também tem um trabalho, ele é o precursor de começar a fazer toda a explicação da Torá, toda a explicação do Talmud. Então, ele tem o Pshat HaPashut, a explicação mais simples, mais direta. Então, vamos de acordo com a opinião do Rashi, quais são os 10 testes de Abraham Avinu. Muita gente acha que o primeiro teste de Abraham Avinu é o que começa nessa paraxá, Lech Lecha, né, que Deus mandou ele levantar, sair da casa dele, mas, de acordo com o Rashi, os testes do Abraham Avinu já começaram no final da paraxá passada. De acordo com o Rashi, o primeiro teste de Abraham Avinu, o grande governante da época do Abraham, chamado Nimrod, era um homem de guerra, era um homem que tinha conquistado, naquela época, estamos falando de um mundo muito mais reduzido, ainda no número de pessoas, ainda no quanto eles tinham se espalhado pela terra, mas o Nimrod, ele era o grande governante da época, que governava com mão forte, e o Nimrod, ele era um grande idólatra. E o Abraham, ele começou a trazer para o mundo as suas ideias de um Deus único, ele que trouxe para o coração das pessoas o conceito do monoteísmo e até mesmo a famosa história da loja do Terach, aquela loja de idolatria. Uma vez deixaram, o Terach pediu para o Abraham tomar conta, ele fez uma bagunça na loja, começou a convencer todos os clientes que não fazia sentido nenhum, ele servia um Deus de barro, ele servia um Deus de pedra, um Deus de madeira, ele começava a mostrar o quanto isso é uma ideia estúpida. Depois ele quebrou todos os deuses, deixou na mão de um dos deuses uma barra, alguma arma, e quando o pai chega a ver todos os deuses quebrados, falou: o que é isso? Ele falou: pai, é porque, olha, veio uma mulher aqui, veio trazer uma oferenda de comida para um dos deuses, eles brigaram, esse deus aqui que é grandão, ele pegou aqui um machado, pegou uma arma e quebrou todos os outros, ele ganhou a briga. E o Terach olhou para o Abraham e falou: Abraham, você espera que eu acredite nisso? Que estátuas de barro fizeram isso? E o Abraham virou para o pai e falou: pai, que teus ouvidos escutem o que sai da tua boca. Se você não acredita que eles têm força de pegar um machado e um quebrar o outro, como você acha que eles têm força de fazer qualquer coisa? Tudo isso é uma grande besteira. Mas o Terach, ele não gostou dessa conduta do Abraham Avinu e ele entregou o Abraham Avinu para o Nimrod. E o Nimrod, ele achou que vai ser muito fácil dobrar o Abraham Avinu. Ele vai primeiro tentar fazer uma discussão filosófica com Abraham, e o Nimrod toma um baile de Abraham Avinu. Abraham, de novo, ele passou 45 anos da vida dele refletindo, procurando, quer dizer, ele afiou o intelecto dele no limite que um ser humano pode afiar o intelecto. Ele deu um baile no Nimrod, ele acabou intelectualmente com o Nimrod. Mesmo assim, o Nimrod, ele não aceitou os argumentos do Abraham, ele começou a perseguir o Abraham. Então, o primeiro teste de Abraham, ele teve que passar muitos anos escondido, fugindo do Nimrod, como aconteceu futuramente com grandes tzadikim do povo judeu, como aconteceu
A gente sabe a história do Rabi Shimon Bar Yochai, que teve que passar 12 anos da vida dele escondido numa caverna para não ser morto pelos romanos. Então, de novo, essa força, da onde saiu a força do Rabi Shimon Bar Yochai? De Avraham Avinu. Ele também teve que passar anos da vida dele escondido para o Nimrod não matar ele. Finalmente, o Avraham Avinu, ele foi pego pelo Nimrod, e o Nimrod falou para ele, vamos fazer um guichete, vamos fazer um negócio. Você abre mão de todas essas besteiras que você está ensinando aí, desse tal Deus único que você quer ensinar para o mundo, e volta a ensinar as idolatrias, volta a ensinar o que realmente a gente acredita como verdade, e aí eu vou te poupar da destruição, mas se você continuar com essa besteira, eu vou te jogar numa fornalha. E Avraham Avinu, ele estava disposto a morrer pelo ideal dele, é o que a gente chama de morrer al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus, e ele virou para o Nimrod, ele falou, eu vou continuar, eu tenho certeza, intelectualmente, no meu coração, eu tenho certeza que existe um único Deus, e tudo que você acredita é uma grande besteira, e o Nimrod jogou ele na fornalha. Aconteceu um grande milagre. Avraham não sabia que vai acontecer um milagre. Ele está disposto a morrer al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus, mas aconteceu um milagre, ele foi salvo da fornalha. Um dos irmãos do Avraham, o Haran, ele estava meio em cima do muro, então ele não sabe se ele segue o Deus de Avraham ou se ele segue as idolatrias do Nimrod, e ele fala, olha, eu vou seguir quem ganhar a briga, eu vou seguir esse Deus. Se o Avraham, ele vencer a briga, eu sigo o Deus de Avraham. Se o Nimrod, ele vencer a briga, eu sigo os deuses de Nimrod. E Avraham, ele venceu a disputa, ele provou o Deus único. O Haran falou, então eu vou com o Deus de Avraham. Então o Nimrod falou, então você também vai ser passado pelo mesmo teste do teu irmão, jogou o Haran na fornalha e o Haran, ele morreu. Então, por que o Haran morreu e Avraham não morreu? Porque o Haran, ele não está convicto das coisas. Ele jogou um cara ou coroa, eu vou com quem ganhar. Não é que ele está convicto, não é que ele tem emuná completa. Ele foi porque ganhou a guerra entre o Deus de Avraham, ganhou a guerra com os deuses de Nimrod, então ele foi, mas não foi uma convicção verdadeira, ele não tem méritos para acontecer o grande milagre que aconteceu com Avraham Avinu, e o Haran, ele faleceu lá na fornalha. O Haran, ele tem 3 filhos, ele tem 2 filhas e um filho. O filho é o Lot, famoso Lot, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele na nossa paraxá. E ele tem 2 filhas, uma filha chamada Milcá e outra filha chamada Sarai. Sarai é a nossa Sarai Meino. Então, Avraham, na verdade, casou com a sua própria sobrinha. E um dos motivos que os nossos comentaristas explicam por que Avraham ele casou com Sará, porque, primeiro, obviamente, devia ser uma grande tzadek, e Avraham já começou a perceber que ela tem um potencial de grandeza espiritual e ela vai se transformar futuramente na nossa primeira matriarca, Sarai Meino, e, fora isso, ele quis, dessa maneira, tentar consolar um pouco o pai dele, o Terah, pela perda do seu filho Haran. Então, tanto ele quanto o seu irmão, eles casaram com as filhas de Haran, como uma maneira de também honrar um pouco a memória do falecido e de trazer um pouquinho de consolo para o Terah, porque a perda foi muito dura. De certa maneira, o Terah ele foi responsável pela morte do Haran. Ele que começou toda a história com o Nimrod, então ele que acabou sendo um pouco responsável, de certa maneira. Por isso que está escrito que o Haran ele morreu diante de Terah. Diante de Terah significa por causa de Terah. O Terah que acabou causando a morte do seu próprio filho. Então, assim é o surgimento do Avraham Avinu, e termina a paraxá. A gente ainda está, na verdade, na paraxá da semana passada, mas
que está completamente conectado, obviamente, com tudo que a gente vai falar da nossa Parashá, e está escrito, Vaikar Terach et Avram bno. Então, o Terach, ele pegou o Abraham, ele pegou o Lot, filho de Haran, então o neto dele, e a Sará, que era sua nora, e ele se levantou para ir para Ur-Kasdim, de Ur-Kasdim, onde ele morava, para ir para a terra de Canaã. Então, olha só que interessante, o nome Ur-Kasdim, Ur é fogo. Então, aqui é uma dica que tem na Torá, do primeiro teste aqui que a gente falou do Abraham. Na verdade, esse Lefi, de acordo com Urashi, já é o segundo teste, o teste da fornalha. Isso está só indicado, tem uma dica nessas palavras, Ur-Kasdim, o fogo de Kasdim, que era a fornalha. Então, o Terach se levantou para ir para Eretz Canaan, Vayavou el ad Haran, e ele chegou numa cidade chamada Haran, Vayeshvu Sham, e ele ficou lá, e foram os dias de Terach, Hamesh Shanim, o Matan Shana, Vayamo Terach be Haran. Ele viveu, esses foram os anos da vida dele, 205 anos, e ele morreu na cidade de Haran. Agora vai começar nossa Parashá, famoso teste do Lech Lechá, Vayomer Hashem el Avram. Por enquanto, ele ainda não chama Abraham, ainda não foi acrescentado a letra rei no nome dele, ele ainda é Avram. Lech Lechá me'artzecha mimoladetecha umibeit avicha, vai da tua terra, do lugar dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra aonde eu vou te mostrar. Então, olha, vamos começar a entender um pouquinho a dimensão do grande teste que Abraham Avinu ele está passando na vida dele. Primeiro, ele está, olha só os níveis que ele vai ter que se desprender. A terra dele, quer dizer, a terra das pessoas que ele conhece, o lugar onde ele tem trabalho, o lugar onde ele tem a comodidade dele, a língua que ele conhece os vizinhos, conhece tudo. Sai mimola de terra, sai da casa dos teus parentes, da casa do teu pai, quer dizer, da tua família, de tudo que você tem adquirido, teus vínculos, tuas raízes, levanta e vai. Para onde? Pergunta Abraham Avinu, Deus, para onde eu vou? Elaaretz asher areka, para a terra, aonde eu vou te mostrar. Abraham, ele nem sabe para onde ele tem que ir. Vamos tentar entender um pouquinho das dimensões que tem esse grande teste de Abraham Avinu. Abraham Avinu, ele vai ter que sair, óbvio. Ele não sabe de onde vai vir o sustento, quem são as pessoas que vivem nesse lugar para onde ele está indo. É um lugar bom, não é um lugar bom? O que vai ter lá? Abraham, ele não sabe de nada. E pior ainda, ele não sabe nem para onde é. Se ele ainda tivesse uma ideia, olha, você vai, é uma viagem, um dia de viagem, ele não tem ideia. Vai para onde eu vou te mostrar. Então, quer dizer, é já um teste de emuná muito grande. Se ele vai confiar em Deus e vai andar atrás de Deus sem saber para onde ele está indo, como ele vai viver, o que vai ser da vida dele. E tem mais uma parte aqui muito difícil no teste de Abraham Avinu. Abraham, ele está tentando convencer as pessoas a andar nos caminhos de Deus, abandonar as idolatrias. Ele quer ser um modelo, então ele tem um comportamento exemplar. Mas, a partir de agora, Abraham Avinu vai começar a ser visto como um louco. Então, imagina, a gente vê uma pessoa que está anunciando, ele está vendendo o carro dele, está vendendo a casa dele. Opa, o que está acontecendo? Então, você liga para a pessoa, olha, eu estou vendo, você está vendendo sua casa, você está vendendo o teu carro, você está indo viajar. Ai, olha, Baruch Hashem, eu estou indo fazer aliá, eu quero morar com a minha família em Eretz Israel. Mas por que você quer? Não, porque lá é mais seguro, lá eu já tenho emprego, lá eu tenho parentes. A pessoa tem um motivo, ele sabe para onde ele vai, ele sabe por que ele vai, ele sabe o que ele vai fazer lá, ele sabe tudo. As pessoas começam a ver que Abraham Avinu está começando a se preparar para ir embora. Então ele perguntou, Abraham, você está indo embora? A gente está vendo, você está vendendo a casa, está vendendo o carro, você está indo embora? Ele falou, tô.
para onde você vai? Desculpa perguntar. Olha, não sei. Tá bom, mas o que você vai fazer aí no não sei? O que você vai trabalhar? Olha, não tenho ideia. Mas por que você está indo? Não, Deus mandou eu ir embora. Então, olha que incrível. Vamos tentar sentir a vergonha de Abraham Avinu, aquele homem que ele quer ser um modelo para a geração dele. Agora ele é visto na rua como Michigne, o maluco que está saindo da casa dele, está indo para não sei aonde, fazer não sei o quê. As pessoas começam a apontar para ele na rua como um maluco que endoidou. Então, é um teste aqui social, é um teste psicológico, é um teste de emuná, da onde vai vir o sustento, é um teste muito, muito, muito grande. Mas, primeira pergunta óbvia, a gente sabe que o Abraham, ele passou os 10 testes, ele venceu, assim o Pirkei Avot fala para a gente explicitamente que Abraham foi testado 10 vezes e ele venceu os testes dele. Mas os nossos sábios acrescentam mais um detalhe, que os testes vão aumentando de dificuldade. Eles começam mais simples e cada vez os testes vão aumentando. Não é nessa paraxá que vai aparecer os 10 testes de Abraham, mas a gente sabe o último teste, o teste mais difícil é o teste da Akeidat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Então vai aumentando. Por que isso? Porque Deus quer preparar Abraham Avinu para chegar no nível de super-herói. E ninguém chega no nível de super-herói do dia para a noite. Vai passo a passo. Fora isso, Deus quer treinar Abraham Avinu em várias áreas. Cada teste que ele vai passando é uma área diferente que ele está sendo testado, que ele vai melhorar, que ele vai crescer. Em alguma área, cada teste desenvolve um lado diferente de Abraham Avinu. Mas a grande pergunta, a gente falou que na paraxá passada teve um teste de Abraham Avinu que ele teve que entregar a própria vida, ele estava disposto a morrer al Kiddush Hashem. E depois disso veio o teste de Lech Lechá. Olha, é verdade, não foi um teste fácil, a gente já mostrou que é um teste com algumas dimensões, né, algumas áreas que ele está sendo testado, mas como pode ser que esse teste está depois do teste de Ur Kasdim, quer dizer, dar vida por Deus? Com certeza, para a gente parece um teste muito maior do que o teste de Lech Lechá. Fora isso, o teste de Lech Lechá está explícito, enquanto o teste de Ur Kasdim está só uma dica na Torá. Por que a Torá não deu uma ênfase maior? Ele está disposto a entregar a vida para viver a verdade, para andar no caminho de Deus. Por que isso não está explícito na Torá? Para responder, tem uma história incrível que a gente conhece do Hafetz Haim. Ele, todo dia, fazia uma tefilá. As pessoas que viam o Hafetz Haim rezar, era um espetáculo ver a Kavaná, como ele se conectava completamente com Deus. Se eu não me engano, foi o Rav Shach, Zecher Tzadik Livrachá, que uma vez ele viu o Hafetz Haim rezando, ele esqueceu de fazer a tefilá dele, de tão assustado, tão assombrado que ele ficou de ver os níveis de intenção, os níveis de conexão, de concentração que o Hafetz Haim conseguia ter na tefilá dele. E certa vez um talmid escutou que ele pedia na tefilá que ele queria um dia morrer al Kiddush Hashem, da mesma maneira que grandes mártires do povo judeu, como o grande Rabi Akiva, que morreu com sofrimentos terríveis nas mãos dos romanos, fazendo Shema Israel, morreu entregando a vida dele para Deus, como a gente faz, cumprindo, né, as palavras do Shema Israel, Ve'ahavta es Hashem Elokecha, Bechol levavcha, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Você tem que amar Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu dinheiro. O que quer dizer amar Deus com toda a tua alma? Explica os nossos sábios, se precisar dar vida por Deus para santificar o nome dele. Alguns exemplos: se a pessoa vira para um Yehudi
e fala, ou você faz idolatria, ou eu te mato. O judeu tem que estar disposto a entregar a vida dele, como aconteceu muitas vezes na história do povo judeu, em especial na Inquisição, quantos judeus escolheram entregar a vida para não seguir uma idolatria, para não passar por uma conversão forçada. E Baruch Hashem, a gente de novo recebeu a força de Avraham Avinu. É dele que a gente herdou a força de passar um teste tão difícil como esse teste. E Rabi Akiva, ele morreu assim, fazendo o Shema Israel. E os alunos dele falavam, Rav, agora é a hora de você fazer o Shema Israel, ele sendo torturado com pente de ferro, sendo passado na carne dele, e ele fazendo o Shema Israel. E o Rabi Akiva respondeu, a minha vida inteira eu esperei por esse momento. Todo dia, quando eu fazia o Shema Israel, e eu chegava nessa parte, amar a Deus com toda a tua alma, eu me imaginava entregando minha vida para Deus, e agora que eu estou cumprindo, eu não vou fazer o Shema Israel. Essas foram as últimas palavras de Rabi Akiva, quando ele morreu, fazendo o Shema Israel. E o Hafetz Haim, ele também queria, ele pedia todos os dias na tefilá dele, Deus, eu quero morrer al Kiddush Hashem, eu quero morrer dedicando minha vida para você. A gente sabe que o Hafetz Haim, ele faleceu com uma boa velhice, faleceu aos 94 anos, teve Arihut Yamim, Deus alongou a vida dele. Baruch Hashem, ele faleceu com a família, faleceu com os alunos dele em volta da cama dele, tranquilo na casa dele. E aquele aluno que tinha escutado a tefilá do Hafetz Haim, ele ficou muito incomodado. Ele falou, Deus não escutou a tefilá do grande Hafetz Haim? E ele foi fazer a pergunta para um grande rabino da época, e o rabino abriu um sorriso para ele e falou, não só Deus escutou a tefilá do Hafetz Haim, Deus, ele deu para ele mais do que ele pediu. Ele pediu para morrer al Kiddush Hashem, e Deus deu para ele a possibilidade de viver al Kiddush Hashem. Ele viveu uma vida de santificar o nome de Deus. Morrer al Kiddush Hashem, a pessoa é uma decisão de instantes. Vem alguém e fala, ou você se converte, ou a gente te mata, e a pessoa tem uma decisão de alguns segundos. Precisa de muita força, a pessoa está preparada espiritualmente, psicologicamente para isso, mas é uma decisão de um instante na vida. Agora, viver santificando o nome de Deus o dia inteiro, isso é muito mais difícil. É por isso que primeiro vem Ur Kasdim, que é Abraham ter dado a vida para Deus, e só depois vem o Lech Lechá, que é viver a vida, não é morrer por Deus, é viver por Deus, viver todos os momentos da vida da maneira correta, santificando o nome de Deus em tudo que a gente faz, em cada pequeno detalhe, como o Hafetz Haim, ele viveu a vida dele. Então, esse é o primeiro teste de Avraham Avinu. Ele teve que sair do comodismo, teve que sair da casa dele. Deus prometeu para ele, olha, eu vou te dar brachá, vou te multiplicar, você vai ganhar muito dinheiro. Espera aí, cadê o teste? Imagina se Deus falasse agora para a gente, olha, arruma tuas malas, vai agora para Israel e a hora que você chegar no aeroporto, já vai ser depositado na tua conta $1 milhão, você já vai ter apartamento, você já vai ter carro, você tem trabalho, você tem tudo. Óbvio, aonde assina isso? Eu também quero chegar lá já com dinheiro, com casa, com carro, com tudo garantido, estou indo embora agora. Não precisa nem pedir outra vez. Aonde está o teste? Parece muito fácil a gente vencer um teste dessa maneira. Olha que incrível, os nossos sábios falam que a resposta está na continuação. Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Avraham, ele foi conforme Deus pediu para ele. Deus está testando ele. Você vai porque eu te pedi ou você vai pela recompensa? Você me serve porque você sabe que isso é o certo e você sabe que esse é o prazer verdadeiro, ou você vai pelos prazeres do mundo material? Você vai pela recompensa? E aqui está a resposta que ele passou no teste
E foi Abraham conforme Deus ordenou. Ele foi por amor, para cumprir a vontade de Deus e não para receber nenhum tipo de recompensa. E Abraham, ele levou também a sua esposa, Sarai, que ainda não mudou também o nome dela para Sará, e o seu sobrinho Lot, eles vão para Eretz Canaan. Agora, olha esse versículo e, na época que eu estava na Yeshiva, uma história muito interessante, esse versículo me incomodou profundamente. Vayetzu lalehet artza Canaan, vayavou artza Canaan. E eles saíram para a terra de Canaan, e eles chegaram na terra de Canaan. Não é óbvio? A gente sabe que a Torá é um documento divino. Um ser humano pode cometer erros na hora que ele está escrevendo, mas esse é um documento divino, foi escrito pessoalmente por Deus. Então, que história é essa? Eles saíram para ir para Canaan e eles chegaram para Canaan. Isso não é óbvio? E eu comecei a procurar, procurei no Urashi, o Urashi não fala nada, comecei a procurar alguns outros comentaristas, ninguém fala nada sobre isso, começou a me incomodar, e eu quero encontrar uma resposta, e eu fui falar com o Rav lá em Israel, falou, Rav, isso no Shabbat, para Shalech Lechá, falei, Rav, eu estou incomodado, está me incomodando muito, não sei porquê, esse versículo aqui, que o Abraham, ele saiu para ir para Canaan, e ele chegou em Canaan, então por que eu estou tão incomodado? E o Rabino falou, olha, deixa eu procurar uma resposta e vamos tentar entender por que você está tão incomodado. E no mesmo dia de tarde, eu encontrei de novo esse Rav, e ele me chamou e ele falou, eu encontrei a resposta no Hafetz Haim, o comentário do Hafetz Haim. Olha só o Hafetz Haim todo conectado também na nossa Parashá. Encontrei um comentário dele que vai te ajudar a entender por que te incomodou tanto. Vamos voltar no final da Parashá Noach. Olha aqui que está escrito, Vaikar Terach, o Terach, ele pegou Abraham, pegou o Lot, pegou a Sará. O que ele foi fazer? Vayatzu itam me Ur Kasdim, eles saíram juntos de Ur Kasdim, Lalech Artza Canaan. Ele queria ir para Canaan. O que Canaan representa? Eretz Israel representa o nosso máximo potencial. O Terach, ele se levantou para ir para Canaan, para ir atrás da verdade. Mas o que está escrito? Vayavou ad Haran, vayeshvu sham. Mas ele chegou no meio do caminho, numa cidade chamada Haran, e ele ficou lá. Ele não foi, nunca foi para Eretz Canaan, que é o máximo potencial dele. Por mais que tem comentaristas que falam que o Terach, ele fez chuvá no final da vida dele, mas ele nunca chegou em Eretz Israel, ele parou no meio do caminho. A Torá não fala para a gente por que ele parou, mas encontrou alguma coisa no meio do caminho e assim ele ficou. Ele começou com a motivação, mas ele parou no meio do caminho. Fala o Hafetz Haim, esse é o entendimento do Passuk. Vayetzu lalech artza Canaan, vayavou artza Canaan. Abraham Avinu, ele está tão motivado que ele saiu para ir para Eretz Israel e ele só parou quando ele chegou em Eretz Israel. Cada passo dele, ele renova a vontade dele de chegar em Eretz Israel e ele não parou no meio do caminho, ele foi até o final do seu potencial. Essa é a diferença de Abraham e de Terach. É isso que o Passuk vai ensinar, que quando Abraham se levanta, ele vai até o final. E é isso que ele deixou de herança para os Yehudim. Isso é um Yehudi. A gente tem que tirar do nosso vocabulário a palavra Yehush. Yehush significa desistir. Um Yehudi nunca desiste. A gente vai aprender aqui de outros momentos da vida do Abraham, que isso era uma das coisas centrais da vida do Abraham. Ele nunca desiste, por mais que alguma coisa pareça impossível, parece que não vai dar, o Abraham levanta e vai fazer acontecer. Assim também são os seus descendentes. Então, o Abraham Avinu, ele chega em Eretz Canaan. Perdão, vamos só responder. O que tem a ver comigo isso? Então, olha o que Sirá falou para mim. Eu estava lá no Yeshiva, eu ainda não tinha casado,
mas eu já estava noivo, então eu estava tentando crescer um pouquinho mais. Qual que era a ideia? Eu voltar para o Brasil, eu me casar e, casado, voltar para Israel, para estudar mais alguns anos, o quanto eu pudesse, para poder formar toda a minha Torá. Bezrat Hashem, olha que incrível. O Ura virou para mim e falou: você sabe por que te incomodou tanto o Passuk? A tua alma está preocupada. Por quê? Porque você vai voltar para o Brasil, você vai casar, você vai estar com tudo cômodo, casado, com apartamento, com tudo. Você vai acabar ficando lá. A tua alma está desesperada, que você não vai até o máximo do teu potencial. Então, é por isso que esse Passuk está incomodando você. A tua alma quer ter certeza que você vai, mas que você vai voltar para cá para continuar crescendo. Baruch Hashem, não faltaram testes, não faltaram dificuldades, mas a gente conseguiu passar o teste. Eu voltei para Israel e Baruch Hashem tive o mérito de estudar mais 4 anos lá em Eretz Israel antes de voltar para o Brasil, e com certeza foi uma bagagem muito preciosa na vida. Deus, ele está preocupado, a nossa Neshama está preocupada que o corpo, o que o corpo quer? O corpo quer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais gostoso, e a alma, o que ela quer? Ela quer crescer, ela quer atingir o máximo potencial. Então a gente tem que sempre lutar e usar as forças que a gente herdou de Abraham Avinu para nunca desistir no meio do caminho, como fez o Terach. O Terach chegou em Haran e ele fica em Haran, mas a gente vai, Bezrat Hashem, até o final do nosso potencial e vamos tirar do vocabulário a palavra Yeush, a palavra desistir. Yehudi não desiste, mesmo que a gente está com a espada afiada na garganta, a gente não desiste da misericórdia de Deus, a gente não desiste de levantar e tentar de novo, até Bezrat Hashem que vai dar certo. Chega Abraham Avinu finalmente em Eretz Canaan, na terra de Israel. Deus falou para ele: olha, eu vou te dar muita brachá, pode ficar tranquilo, como a gente falou, 1 milhão na conta bancária, apartamento, carro, trabalho. Chega Abraham Avinu em Eretz Israel, em Eretz Canaan na época, e tem uma grande fome na terra. Espera aí, Deus, cadê? Cheguei, olha, Deus, estou aqui. Ele abre o saldo bancário dele, 0. Ele liga para a pessoa que ia dar o emprego para ele, não tem vaga para você. A casa dele já tem outra pessoa morando, o carro dele foi guinchado, não tem nada. Fome na terra de Israel. Espera aí, Deus, você prometeu, cadê tudo que você me prometeu? Nenhum questionamento. Abraham Avinu, ele tem uma emuná completa. Olha que incrível, Moshe Rabbeinu, quando a gente fala de erros, de grandes tzadikim, estamos falando aqui de uma fagulha, estamos falando de uma poeira. Mas o Moshe Rabbeinu, ele recebeu uma grande bronca de Deus, quando a gente vai ver no Sefer Shemot, quando ele recebe a missão de falar com o faraó: olha, Moshe, você vai ser o salvador do povo judeu, vai pedir para o faraó libertar o meu povo. O que o Moshe entendeu? Que, olha, ele vai chegar para o faraó e vai avisar: faraó, o Deus dos judeus mandou você libertar o povo dele. Na cabeça de Moshe, o faraó ia começar a tremer de medo. Claro, se Deus pediu, leva os judeus. Assim estava na cabeça de Moshe. O que aconteceu? Na prática, o contrário. Quando Moshe falou com o faraó falou: quer dizer que o povo judeu está reclamando, eles querem ir embora? Quer dizer que está sobrando tempo para reclamar, eu vou piorar ainda mais o trabalho, vou piorar os sofrimentos ainda mais. E os judeus vieram reclamar com Moshe: olha, Moshe, obrigado, viu? Cola Kavod já não estava suficiente, que a gente estava apanhando com um pedaço de pau do faraó, você botou uma espada na mão dele para ele matar a gente de vez. Olha, Moshe, cola Kavod, obrigado, viu, por tudo que você não fez pela gente. Assim o povo foi reclamar com Moshe, e Moshe ficou chateado com Deus, falou: Deus, desculpa, se é para fazer mal para o teu povo, por que você me mandou? Então Deus respondeu para ele: olha, Moshe, eu me revelei para Abraham, Yitzhak e Yaakov,
de uma maneira muito menos revelada do que eu me revelei para você. Para eles, eu me revelei como El Shaddai, um nome de Deus que é muito menos revelado. Para você, eu me revelei como Yud Kei Vav Kei, o tetragrama, o nome de 4 letras, que é um nível de revelação de Deus muito maior. E mesmo assim, você me questionou no primeiro teste que eu te mandei, e eles nunca questionaram. Abraham também esperava outra coisa, ele esperava chegar na terra de Israel e ter a fartura que eu prometi para ele. Ele chegou e não tem fartura, ele nunca questionou, ele nunca pensou que eu estou enganando ele. Ele entendeu, talvez o que Deus falou não é para agora, ou talvez eu não entendi direito, mas ele nunca me questionou. E você, o primeiro teste, você já está me questionando. Então, tanto Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles foram testados muitas vezes, eles nunca questionaram a bondade, a misericórdia, a perfeição de Deus, porque eles se anulavam perante Deus. Então, eles sabem que Deus falou, é verdade, mas se não aconteceu, eu que não entendi. Deus, certeza, ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, ele tem uma visão muito mais completa e perfeita. Nós somos pequenos e limitados, Deus é infinito, é ilimitado o entendimento dele, a sabedoria dele e a misericórdia dele. Abraham literalmente entregava a vida dele nas mãos de Deus, sem questionamento, sem nenhum tipo de dúvida, numa emuná completa. De novo, estamos falando que Moshe, também óbvio que tem uma emuná completa. Aqui foi uma fagulha, uma poeira de falta de emuná que Moshe teve, mas os grandes tzadikim, eles são cobrados até mesmo no fio de cabelo. Então, Bezrat Hashem, aqui o Abraham Avinu, ele passa no teste de novo, sem questionamento, sem nenhuma dúvida, mas já que tem uma grande fome, ele desce para o Egito, ele vai para o Egito. Tudo isso que vai acontecer agora, daqui para frente, com Abraham, vai ser muito bom para o povo judeu, porque Maseh Avot Siman Lebanim, tudo que acontece com os patriarcas é um sinal do que vai acontecer com seus descendentes. A ida do Abraham para o Egito vai ser a semente que está sendo plantada da ida do povo judeu para o Egito e a escravidão e as dificuldades. Olha que incrível, o Abraham, ele chega lá perto do Egito e ele percebe que a Sará é bonita. Agora ele percebeu, ele já está casado há muitos anos, agora ele percebeu que a Sará é bonita. Então aqui tem muitas explicações, falam que ele está chegando fora da terra de Israel, ele está chegando num lugar de moralidades, num lugar mais baixo. Naturalmente a gente recebe uma influência. Abraham, ele vive com Sará como 2 neshamot, como 2 almas. Ele não está prestando atenção na beleza física dela, ele está prestando atenção na beleza espiritual dela, mas agora com essa pequena queda, pela primeira vez, Abraham percebe que também ela é muito bonita. Fora isso, não é que ele percebeu agora que ela era bonita, mas agora ele percebeu que a beleza dela pode ter uma consequência. Qual a consequência? Ele sabe que o Egito é um lugar de imoralidades, é um lugar sem lei, que as pessoas fazem tudo o que tem vontade. A pessoa, pela lei do país, aqui, por exemplo, mesmo no Brasil, então é proibido, obviamente, o adultério. Então, lá também devia ter as suas leis civis, mas eles não têm temor a Deus, então não pode casar com uma mulher casada, mas pode casar com uma mulher viúva. Então, a gente pode fazer com que o marido dela sofra algum acidente e morra. E aí ela está livre para casar com outro homem. Então, Abraham entendeu que aqui vai ter um problema muito grande. Ele pode ser morto por causa da beleza de Sará. Então, ele combina com a Sará. Olha, vamos falar que, na verdade, você é a minha irmã. Isso não era uma mentira completa. Como a gente explicou, ela era sobrinha do Abraham, e o costume na época era chamar os parentes de irmãos. Então, de certa maneira, ele não fez uma mentira completa, ele combinou com a Sará, de qualquer um que perguntasse, eles vão falar que são irmãos.
Só um detalhe interessante, o Ramban fala que foi um grande erro de Abraham Avinu, porque ele colocou a Sará em perigo de vida, e realmente o que aconteceu? O Paró viu aquela mulher maravilhosa, verdade que o Abraham, ele tentou entrar com ela escondida dentro de uma caixa, isso vai se repetir no futuro, quando Jacó vai se reencontrar com Esav, ele vai esconder a Diná dentro de uma caixa, mas aqui não deu certa ideia, ele foi passar pela alfândega do Egito, estranharam, aquela caixa está muito pesada, quando eles abrem, eles descobrem a Sará dentro da caixa, eles veem aquela mulher muito bonita, ela contrastava com as mulheres egípcias, que não eram mulheres bonitas, e a Sará imediatamente foi pega à força para ser esposa do faraó lá no Egito. Imediatamente Deus manda Makot, manda pragas. Isso, de novo, já é um Siman Lebanim, já é um sinal dos grandes castigos que vão vir para os egípcios por eles terem escravizado o povo judeu. Então, a Sará, ela tinha, inclusive, controle sobre os anjos. Toda vez que ela ordenava, o anjo batia no faraó, até que o faraó, ele manda Sará embora, ele dá muito dinheiro para o Abraham e para o Lot, pelo erro que ele cometeu de ter pego uma mulher casada. Falou, vocês falaram que era irmã, eu não quero uma mulher casada, sai daqui, e está aqui um pagamento pela vergonha que eu causei para vocês. E Abraham sai do Egito com muita riqueza, Masé Avot Siman Lebanim, o povo judeu futuramente também vai sair do Egito, os egípcios vão receber as Makot, também vão apanhar de Deus lá no Egito, e os judeus vão sair com uma grande riqueza. Tudo isso está sendo plantado por Abraham Avinu quando ele foi para o Egito, ele confiou em Deus. Então, olha só, o terceiro teste, de acordo com Urashi, foi o Lech Lechá, de ter que sair da casa. O quarto teste foi a fome em Eretz Canaan, quando ele chega, ele está esperando a fartura que Deus prometeu, e tem uma grande fome. E o quinto teste é o sequestro da Sará, mas que Baruch Hashem terminou com o Abraham, ele saindo de lá muito rico. Mas o Abraham, ele está junto com o Lot também. O Lot também saiu com muitas riquezas. A principal riqueza da época eram animais. Então, eles saíram com muitos animais, com muitos rebanhos, mas começou a ter uma briga dos pastores de Abraham com os pastores de Lot. Por quê? Porque o Lot, ele permitia que os animais dele comessem nas terras que eram terras particulares. Isso é roubo, isso é Gezel, não pode fazer isso. Abraham, ao contrário, Abraham, ele amarrava a boca dos seus animais para que eles nunca comessem nada em propriedade particular, porque ele não quer roubar. E os pastores de Abraham Avinu foram brigar com os pastores de Lot. Olha, vocês estão roubando. Por que o Lot, ele achava que ele não estava roubando? Porque o Lot, ele pensou o seguinte, olha, Deus, ele já prometeu para Abraham Avinu que essa terra vai ser dele. E eu sou o único descendente, Abraham não tem filhos, eu sou o único descendente, então a terra vai ser minha, eu posso usar ela como eu quiser, porque já que Deus prometeu, certeza que isso vai ser cumprido, e eu já posso usufruir da terra. Mas vem um passuco da Torá e fala que naquela época os Cananim viviam na terra. Então esse cálculo do Lot, na verdade, foi motivado pela ganância dele. Ele tem um amor muito grande pelo dinheiro, pelos bens materiais, e ele faz cálculos errados. Deus ainda não deu a terra. Quer dizer, ele prometeu que ele vai ser dos seus descendentes, mas não agora. Os Cananim ainda estão vivendo lá, a terra é deles, e se você usar qualquer coisa de uma propriedade particular, você está roubando. O Abraham, ele sabe que o Lot é uma péssima influência espiritual. Todo momento que Lot está com Abraham Avinu, Deus não se revela para Abraham. O Lot, ele ofusca o brilho de Deus, ele não deixa que Deus se revele para Abraham Avinu. Mesmo assim, Abraham Avinu está disposto a perder a sua profecia para ajudar
o seu sobrinho para tentar trazer uma boa influência. A verdade que a gente vai ver que sim, o Lot conseguiu pegar muitas coisas boas de Abraham Avinu. O Lot, ele também tem méritos, que ele passou pelos testes junto com Abraham Avinu, mas Abraham, ele se preparou, ele arrancou toda a erva daninha antes de plantar o trigo dele. O Lot não, ele plantou o trigo, está tudo misturado dentro do Lot, a erva daninha está misturado lá com a plantação boa de trigo. Dentro do Lot tem uma contradição, a gente vai ver que o Lot ele vive numa contradição interna entre ser uma boa pessoa e uma má pessoa. Mas o Abraham, pelo amor que ele tem pelas criaturas, ele abre mão da profecia dele por muito tempo para tentar ajudar o Lot. Mas chega um momento, começa a ter briga dos pastores de Abraham com os pastores de Lot. Abraham ele já entendeu que aonde começa a mahloket, onde começa a briga, onde começa a divisão, mahloket é que nem fogo. Se você põe fogo num campo seco, esse fogo vai se espalhar. Ele falou, agora a discussão ainda é entre os nossos pastores, mas mais cedo ou mais tarde vai acabar também vindo entre eu e o Lot. Está na hora da gente se separar. E ele fala para o Lot, Lot, está na hora da gente se separar, eu te amo muito, mas vamos cada um escolher o seu caminho de vida, para Deus nos livre, a gente nunca chegar a ter uma briga, ter uma discussão. Escolhe você, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Está escrito que o Lot, ele levantou os olhos dele, ele viu uma terra muito bonita, uma terra muito fértil, e isso, de novo, dinheiro piscando, está aqui uma oportunidade incrível para criar animais, uma planície ótima para pastorear, é para lá que eu vou. Ele esqueceu de checar se é um lugar bom, se é um lugar de pessoas saudáveis, se é um lugar de pessoas espiritualmente saudáveis, e ele foi morar numa cidade chamada Sdom. Todo mundo sabe o que é Sdom, as pessoas mais cruéis, as pessoas mais imorais que existiam naquela época, uma cidade que a gente vai ver futuramente vai receber um decreto de destruição de Deus. Tamanho foi o nível de desvio espiritual que essa cidade chegou, mas o Lot ele está mais preocupado com o dinheiro dele, então ele vai para essa cidade e ele vai morar em Sodom. Vai acontecer a primeira grande guerra mundial, está se aproximando mais um teste na vida de Abraham Avinu. Nessa grande guerra mundial, a guerra da coligação dos 5 reis contra a coligação dos 4 reis. Esses 4 reis eram 4 reis muito fortes. Os comentaristas falam que um deles era o Nimrod. Olha o Nimrod aí, voltando aqui na história. E fala que o outro era o filho de Noah, de Shem, que era o filho tzadik de Noah, mas infelizmente o Shem teve um filho que foi Irachá. Apesar que o neto, o bisneto e todo mundo para frente eram grandes tzadikim, mas o filho de Shem, ele é um dos 4 reis, ele é um Irachá, uma pessoa perversa. Eles dominavam a região, eles cobravam impostos, e 5 reis se juntam, entre eles o rei de Sodom, onde o Lot morava, e vão fazer uma guerra. Os 4 reis eram muito poderosos, eles vencem a guerra e eles sequestram todas as pessoas da cidade, entre elas o Lot, e eles saqueiam todos os bens da cidade. O Abraham ele foi avisado pelo Og que o Lot foi sequestrado e ele foi salvar. Por que o Og foi avisar? Ele não é um tzadik, ele quer casar com Sará. Ele fala, eu conheço o coração de Abraham, se eu avisar que o Lot foi sequestrado, ele vai querer ir para a luta para salvar o sobrinho dele e ele vai morrer. É isso que ele quer. Olha que incrível, futuramente, Moshe lutou com esse mesmo Og e ele teve medo de lutar com o Og. Espera aí, Moshe, na imuná completa dele, está com medo de lutar? Ele está com medo do mérito dessa mitzvah do Og, que foi avisar para Abraham. Mas peraí, que mérito da mitzvah? Ele foi avisar para matar o Abraham Avinu. Daqui a gente enxerga
o valor de uma mitzvah. Se uma mitzvah feita de uma maneira tão egoísta, com a ideia tão distorcida do que é uma mitzvah, causou medo em Moshe Rabbeinu, do mérito que o Og podia ter, imagina uma mitzvah feita de coração, feita de maneira completa, feita Leshem Shamayim, porque Deus pediu para a gente fazer, qual é o tamanho do brilho que vai ter, e chega finalmente o 6º teste de Abraham Avinu, que vai ser a luta contra os 4 reis. O Abraham, ele vai com 318 alunos dele para essa luta. Deus faz grandes milagres para Abraham Avinu e Baruch Hashem, ele consegue vencer a luta contra os 4 reis, milagres abertos. O Midrash fala que ele pegava areia do chão e palha e jogava nos inimigos, a areia virava flecha, as palhas viravam espadas, e assim ele conseguiu derrotar os 4 maiores reis que viviam naquela época, e ele conseguiu salvar o Lot e conseguiu recuperar todos os bens que aqueles 5 reis tinham sido saqueados, e esse foi o 6º teste de Abraham Avinu, e mais 2 testes só, rapidamente, para a gente terminar. Também, Deus vai fazer um pacto com Abraham Avinu, chamado Brit Ben Abtarim, o pacto entre as partes, e o 7º teste de Abraham vai ser que Deus vai avisar que os descendentes dele vão ser escravos numa terra estranha. Quer dizer, Abraham, ele tem tanto amor pelo povo que ele está criando, que para ele foi um teste, foi um sofrimento muito pesado. E, finalmente, a gente vai voltar nisso na semana que vem. O 8º teste e o último dessa paraxá é o teste do Brit Milá de Abraham Avinu. O Abraham, ele vai casar com Agar, que era escrava, que na verdade era filha do faraó do Egito, que foi dada para ele como escrava. Vai nascer o Ismael, que no futuro vai dar a descendência ao povo árabe, e Deus vai dar a ordem para Abraham Avinu fazer o Brit Milá. Esse foi o 8º teste de Abraham. Bezrat Hashem, na semana que vem, a gente explica por que o Brit Milá ele foi um teste tão grande para Abraham Avinu. Shabbat Shalom.